Gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo vai ficar gravado. E eu sou a Beth Firmino, você está no canal Poética de Orixás. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Eu peço já que se inscreva no canal, que compartilhe e que faça também os seus comentários, que coloque suas perguntas. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth Firmino Pereira, eu sou brasileira, moro em Madrid, eu sou atriz, arte-educadora, pesquisadora e doutora em artes cênicas pela Universidade Rei Juan Carlos, de Madrid. O meu trabalho de pesquisa é sobre o candomblé, precisamente os elementos estéticos e culturais do candomblé e também o processo criativo. A Poética de Orixás é a metodologia que eu criei com base nos meus anos de pesquisa no campo, no candomblé, de mais de 34 anos de pesquisa. Só de iniciação eu tenho 34 anos, eu sou ebome no candomblé, fui iniciada em 1990. Então, é um trabalho que tem bastante maturidade e também tem maturidade artística, porque eu, antes de entrar no candomblé para pesquisar, eu já era artista e o meu objetivo sempre foi trabalhar com os elementos estéticos e trabalhar com eles desenvolvendo também o processo criativo, o que implicava desenvolver algum tipo de técnica ou método. E foi exatamente o que eu desenvolvi ao longo dos anos de pesquisa, que também foi acadêmica e teórica, o que eu considero muito importante porque, na verdade, nós carecemos de pesquisas no campo das artes, sobretudo no campo das artes cênicas, vinculada a esses temas. E as pesquisas que nós temos, nós podemos utilizar, por exemplo, pesquisas da antropologia, da etnologia, mas sempre vai faltar algo que temos que complementar com uma metodologia própria. E foi com esse objetivo que eu comecei meu trabalho, na primeira vez que eu entrei no candomblé, em 1988, e depois, como eu prossegui também, estudando e conhecendo aquilo que para mim era ao princípio muito difícil. O tema que a gente vai desenvolver hoje é a estética. Dentro do que é o canal Poética de Orixás, que é a metodologia também, eu estou desenvolvendo os temas que eu pesquiso em segmentos, para poder facilitar o acompanhamento e tudo mais, para o conteúdo ser mais fácil de ser digerido e também para que as pessoas tenham mais oportunidade de comentar aquilo que interessa para elas e de colocar suas questões, Então, na segunda-feira eu sempre trato o tema da descolonização. Na terça-feira é o dia que eu falo do candomblé, da religião, dos aspectos mesmo mais religiosos, que seria mais das tradições do candomblé. Lembrando que, como eu comentei, eu também sou uma pessoa de dentro do candomblé de muitos anos, então eu falo de coisas que realmente eu conheço e que eu vivenciei. E, logicamente, eu tenho os meus pares, porque esse vídeo ele está aberto, então a gente sempre tem os pares que também podem comentar o que julgar pertinente, Por isso a gente mostra o nosso trabalho. Na quarta-feira, que é hoje, a gente vai falar sobre estética. Sempre nas quartas-feiras eu falo sobre estética. Na quinta-feira eu falo sobre educação, que é um conteúdo, uma necessidade também de criar conteúdos na área da educação, porque eu sou arte educadora, eu sou licenciada em Educação Artística pelo Instituto de Artes da Unesp, e a educação sempre foi uma das minhas prioridades, e eu considero fundamental desenvolver também esses conteúdos na educação. E na sexta-feira eu falo também de outra coisa que é muito importante para mim, que é a questão da interdisciplinaridade, que é uma pesquisa interdisciplinar. Então, tem muitos conceitos mais teóricos que eu só vou tratar na sexta-feira, porque realmente é importante a gente ter uma base teórica, também ter uma discussão teórica e também ter olhos para a importância da metodologia e das escolhas que a gente faz e como isso moldeia o trabalho que nós estamos realizando. Então, tudo isso porque, na verdade, eu sou uma pesquisadora, continuo sendo pesquisadora e o meu interesse é desenvolver elementos da pesquisa, e a pesquisa em todos os campos, desde a área da estética, das artes, da pesquisa prática e também da pesquisa acadêmica intelectual. Por eu morar em outro país, eu tenho dificuldade de contactar diretamente com as pessoas no Brasil, mas eu desenvolvo esse canal em português porque eu quero que as pessoas do Brasil
também tenham atenção ao que eu estou falando e que também dialoguem comigo, porque eu acredito que é para onde realmente interessa muito mais, né? Porque vocês têm muito mais possibilidade de desenvolver isso aí do que as outras pessoas aqui. Embora também na Espanha exista interesse, tanto que eu vim fazer o doutorado aqui, eu tive abertura para fazer o doutorado aqui, conforme eu quis realizar sem problema algum. Então, assim, deixando de delongas, partindo aqui para o tema. O tema da estética, eu comentei no último vídeo que dentro da minha metodologia poética de orixás, eu abordo de 3 modos. Um é a questão do patrimônio cultural e material. 2, a questão da pertenência, o sentimento de pertenência, de pertencimento, o sentimento de identidade, que é um elemento muito importante quando pensamos nesses elementos do candomblé, porque na realidade eles não são apenas religiosos, eles são culturais e eles dialogam com as pessoas em muitos âmbitos. Então, quando a gente vai pesquisar, também devemos ter em consideração isso, que estamos trabalhando com elementos que pertencem a uma cultura, que pertencem a um grupo de pessoas e que de alguma maneira esses elementos são sagrados para essas pessoas. E como sagrados, eles não são apenas sagrados de modo religioso ou espiritual. Eles também são elementos que pontuam a sua identidade no mundo. Então, isso também é importante. Essa relação com o outro, eu acredito que nesse nível de compreender a importância dos objetos de pesquisa que a gente tem e como isso é relevante para outras pessoas. Isso é a segunda abordagem estética. E a terceira estética é a parte que realmente eu pesquiso desde o início, que são as matrizes estéticas, que são os elementos estéticos espetaculares que estão presentes no culto. Realmente, isso foi algo que me chamou a atenção desde o início, desde o primeiro dia que eu entrei no candomblé e não conhecia nada, e não entendia nada. Imediatamente me chamou a atenção. E eu já imediatamente comecei a catalogar esses elementos ali, mesmo sem conhecer. E com o tempo eu fui aprofundando esse olhar e fui conseguindo desenvolver, inclusive, sistemas para classificá-los. E então isso é algo que realmente é muito possível de fazer, embora alguns pesquisadores acreditem que não é possível catalogar. Eu digo que sim, porque eu mesma, quando eu não tinha experiência de pesquisa nenhuma, mas simplesmente por eu vir da área da arte, da estética, eu já tive o olhar diferenciado e já identifiquei os elementos que eu poderia catalogar como elementos estéticos. E aí, o que eu chamo de matrizes estéticas é algo que eu vou aprofundar em outros vídeos. Hoje eu vou falar mais da questão do patrimônio, mas o que eu chamo de matrizes estéticas, ele é um conjunto de elementos a partir dos quais se podem desenvolver muitos trabalhos, muitas relações. Porém, a abordagem que você vai fazer daqueles elementos, ela depende muito do seu grau de conhecimento dele e do contexto ao qual ele pertence, para poder identificar os significados, porque a gente está falando de realmente elementos que têm um grau de simbologia muito forte, que têm significados muito profundos, né? Que poderia até ser visto de maneira semiótica, né? Como símbolos, como índices e como ícones. Poderia ser visto dessa maneira, porque realmente são elementos que você pode vê-los e através deles, eu diria que seriam ventanas, janelas. Através dessas janelas você pode ver muitos contextos e muitos elementos. E o trabalho do artista é um trabalho de criação. E esse trabalho de criação, ele passa por essa discussão estética também, né? Estética, social e humana. Então, esse é o trabalho que eu faço, é o que eu desenvolvo na minha criação. E eu acho que antes de entrar mais nessa questão,
eu vou abordar um pouco mais as bases, que seria a questão do patrimônio, porque é justamente o que eu comentei a vocês, que o meu primeiro objetivo e o meu primeiro interesse foi justamente de fazer essa catalogação. Seria encontrar esses elementos e, de alguma maneira, catalogá-los, né? Bom, nesse sentido, eu vou mostrar para vocês aqui esse livro. Eu sei que fica invertido, então talvez vocês não possam ver, vejam se conseguirem desinverter, né? Esse livro é um livro o livro de textos. Aqui, na verdade, é um livro de resumos do Congresso Ibero-Americano de Patrimônio, é o Patrima. O Patrima foi um congresso que eu participei em 2016. Vou colocar os óculos, porque vocês sabem, eu necessito óculos para ler já. Isso foi resultado da tese doutoral, que eu realmente, tantas horas, eu acabei lendo agora só com óculos para ler. Olha, em 2016, novembro de 2016, eu participei do Patrima, eu não sei se era primeiro, se era segundo, aqui não fala. Mas olha, é Patrima 2016, Congresso Ibero-Americano de Patrimônio, suas matérias e matérias, que foi realizado em Lisboa, no ISCUTE, Instituto Universitário de Lisboa, e em colaboração, ou melhor, organizado pelo LINEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Esse aqui é o livro de resumos, né? Os textos dele estão publicados na íntegra, os que têm texto publicado estão publicados aqui neste CD. O meu está neste CD aqui. Mas como ele não está na internet diretamente, né? Como não tem uma página direta do Patrima na internet, então eu subi uma cópia no site Academia. Eu vou deixar o link no meu YouTube, porque no YouTube me permite deixar o link. Então eu vou deixar um link para vocês lerem o texto, os que quiserem ler. O texto está publicado e vocês podem baixar e ler da Academia. Tem 10 páginas e está escrito em espanhol, porque o congresso era ibero-americano, então ele poderia ser escrito em português ou espanhol. Mas como eu estudei numa universidade espanhola, então grande parte dos meus textos do período do doutorado eles estão escritos em espanhol. Mas, de qualquer maneira, eu suponho que vocês consigam ler, talvez até com tradução, que hoje já existe essas tecnologias, né? Bom, então, a questão do patrimônio, para mim, é muito importante, por uma questão pessoal. Vamos dizer, hoje eu tô um pouco até... Quando eu lembro essas coisas, eu começo a ficar até irritada. Eu tenho que me controlar, tá, gente? Hoje é dia de Inhaçã, é dia de Xangô, é aquele dia, assim, que os raios começam, olha. Então, na época em que eu participei desse congresso, que foi em 2016, na verdade, em 2015, que foi quando eu escrevi a tese, eu não pretendia colocar nada sobre patrimônio e nada sobre a intolerância religiosa, mas como ocorreram tantos casos de intolerância religiosa contra o candomblé naquele momento, que eram pessoas que foram apedrejadas, uma menina que foi apedrejada, eram terreiros que tinham sido depredados, uma série de coisas assim. E eu senti a necessidade de falar sobre isso, então eu acabei incluindo no meu trabalho, está no capítulo 9 da minha tese doutoral, vocês podem consultar. E por falar, aqui um parêntese, tá? Além do trabalho que eu estou falando, da Poética de Orixás, eu cheguei na sexta-feira, mas no sábado ou domingo eu também vou lançar o terceiro vídeo sobre a minha tese de doutorado, que foi sobre o trabalho do Luiz Otávio Burnier. Então eu fiz um estudo de caso, eu apresentei uma introdução, eu apresentei a primeira parte e vou apresentar a segunda parte, que é mais teórica. A primeira parte foi para que as pessoas conhecessem o contexto, a segunda foi um pouco mais dentro das particularidades da pesquisa deles e também dos aspectos mais críticos, e a terceira é sobre os elementos teóricos, tanto do Luiz Otávio, que foram referência para ele, e também das inferências do ambiente, do momento que ele vivia, como também
do que eu estudei teoricamente, no qual eu me baseei para poder fazer a análise que eu fiz, né? Porque, na verdade, meu trabalho de estudo de caso foi relatar o caso e também fazer uma análise, com todos os elementos que eu disponho, que é todo o conhecimento do candomblé, todo o conhecimento das pesquisas da etnossonologia e dos anos que eu já tenho nesse campo aí estudando, né? O trabalho está disponível também, vocês podem ler e tudo mais. Esse é o que eu vou concluir nesse final de semana. E vai permanecer a lista de reprodução, as pessoas podem consultar, podem ler, podem comentar à vontade, tá bom? E eu estou à disposição também para qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer comentário. E agradeço as contribuições. E por outro lado, como eu disse, né, meu trabalho, a poética de orixás, é realmente o que eu desenvolvo, que é o meu trabalho. Então é justamente isso que eu vou continuar dando prosseguimento dentro dessa mesma sequência que eu comentei a vocês aqui, com esses 5 vídeos, e talvez eu inclua mais um, mas aí já será outra questão. E com relação ao meu trabalho de doutorado, ao estudo de caso sobre Luiz Otávio Burnier, a pesquisa do Lume no seu momento primordial, isso vai ficar restrito a esses 3 vídeos, que é justamente para que as pessoas tenham conhecimento sobre essa pesquisa, porque ela é importante na história do Lume. Mas ela é importante para que as pessoas conheçam também o interesse que existe de pesquisadores nessa área. E isso é o que realmente me chamou a atenção, que me motivou a fazer esse trabalho. Então, retomando ao meu dia de hoje, que é sobre a estética, como eu comentei com vocês, a questão me mobilizou, então eu estudei, eu concluí, eu coloquei uma parte na minha tese doutoral, porque eu também fui pesquisar sobre patrimônio e sobre diversidade, direito à diversidade. Eu comentei já de uma pesquisadora, uma jurista espanhola, que escreveu sobre direito à diversidade, da Unesco, né, que houve essa iniciativa de criar essa legislação internacional. Então são temas que realmente eles estão aí e que vão continuar aí, porque é coisa que se desenvolve com o tempo. E então aí eu tomei conhecimento do patrimônio. Além do mais, como eu comentei na minha pesquisa, eu fui iniciada numa casa Jejinagô, depois eu fui para uma casa de Angola, foi onde eu recebi meu DK, e depois disso eu fui para uma casa Iorubá, que é uma casa que é o Odudua, Templo dos Orixás, onde eu fiz a iniciação no culto de Ifá. O culto de Ifá, para quem não conhece, ele está representado aqui. As pessoas que são do candomblé já sabem que ou mesmo as pessoas que são do culto de Ifá já sabem que a gente sempre usa. Eu mesma, como eu tinha verdadeira adoração pelo meu babalaô, que era o Babá Fabumi, que já faleceu, então eu nunca tiro essa pulseira. Realmente ela, desde que ele colocou no meu braço, eu sempre guardo ela com muito carinho, né? Porque para mim representou uma coisa muito importante, o fato de ter contato com um culto milenar e um culto que desde 2005, 2008, ele é patrimônio cultural e material da humanidade. Então eu posso falar também desde dois aspectos, desde o aspecto de uma pessoa do candomblé, que não está patrimonizado, todavia, ainda não, mas uma pessoa que é do candomblé e que compreende as necessidades de preservação e que também teve um trabalho de fazer uma catalogação, coisa que alguns pesquisadores consideram impossível. Para mim foi a primeira coisa que me ocorreu e eu realmente consegui fazer isso. Então, e também falo do ponto de vista de uma pessoa que pertence também a um culto que já é patrimônio da humanidade. E olha, o período de patrimonização foi entre 2005 e 2008. 2008 foi quando já estava efetivado. Nós estamos em 2024, então são bastante tempo, muitos anos, e eu posso dizer, na prática, que o culto não teve nenhum problema por esse motivo. Não houve, como algumas pessoas queriam dizer, que poderia
ocorrer engessamento, que poderia ocorrer algum tipo de cristalização nos conhecimentos. Nada disso. Até porque essas são religiões tradicionais. E como são religiões tradicionais, a necessidade de transmissão é uma transmissão mimética, sim. Porque aqui não se trata de inventar. Aqui não é uma geração que vai sucedendo outra e que cada um vai inventando algo. É diferente. Aqui se trata de preservar. E como se preserva? Se preserva mantendo o mais fiel possível. A transmissão que alguém me transmitiu de conhecimento dos orixás, uma oração, uma reza, um cântico, ou um ritual, ele não vai ser transformado por mim em outra coisa. Isso dentro da religião. Então, eu não posso modificar isso. Eu vou transmitir para outras pessoas tal e qual eu recebi. Então, isso forma parte mesmo da própria estrutura dessas religiões. Então, por esse motivo, a questão da tradição, ela já está incorporada. A questão da preservação, ela já está incorporada dentro dos cultos. E como ela está incorporada? Ela está incorporada pelas iniciações. Porque uma pessoa só vai adquirir os conhecimentos dentro do culto, dentro da religião, do candomblé, do culto de Ifá, ela só vai adquirir os conhecimentos através das iniciações. Você pode ler, você pode estudar, tem muita gente que publicou coisas, mas você só vai ter aquele conhecimento como real e verdadeiro na sua vida se você realmente passa pelas iniciações, porque aí você tem o aspecto vivencial, coisa que você não vai ter simplesmente por uma leitura teórica ou por uma observação superficial. Então, na verdade, as pessoas que estudam, né, os cultos tanto de Ifá como do candomblé, a maioria são iniciadas. A maioria que eu digo que fazem realmente um estudo consistente e que levam anos da vida dedicado a isso. Por exemplo, o culto de Ifá, a pessoa que organizou, né, a transformação do culto de Ifá em patrimônio cultural e material da humanidade foi o Wande Abimbola. O Wande Abimbola, ele é um pesquisador, ele é um professor da Universidade de Boston, ele é nigeriano, iorubá, mas ele também é babalaô, ele também tem a sua função dentro daqueles conhecimentos. Então, realmente, existe um compromisso. Por isso que eu digo que, para que realmente isso seja preservado, as pessoas têm que ter conhecimento e querer preservar. E para querer preservar, elas têm que ter algum tipo de vínculo, porque se você não tem um vínculo que seja, qualquer que seja, dificilmente você vai conseguir compreender os valores desses conhecimentos para aquelas pessoas. E aí nós entramos na outra questão, que é a questão do pertencimento, que é a questão da identidade. Então, aquilo é um valor para outra pessoa e aquilo forma parte da sua própria escala de valores. Então, realmente é um assunto bastante delicado que a gente tem que ter absoluta delicadeza para tocar, né? Assim, então, como dentro da religião em si, eu jamais posso inventar nada. Eu tenho que, inclusive, se você inventa, você já é chamado de marmoteiro. Já tem já tem aí a polícia social aí que já fala: você começou a inventar, é marmoteiro. Então já é uma pessoa que não é confiável. Olha só, então é isso, né? A gente tem essa autorregulação aí dentro do candomblé. Mas se você... Então, quando eu falo de trabalhar com as matrizes, dentro da arte, aí é um outro processo. Você tem que ter o conhecimento para poder diferenciar, para poder saber como você vai articular aqueles elementos. Como você vai articular, como você vai combinar, com que tipo de relações que tipo de relações você pode estabelecer para dialogar com a sociedade. Isso tudo é presente num trabalho artístico, porque um trabalho artístico já é outra coisa. O trabalho artístico já é justamente a capacidade de você criar algo novo. A arte sempre é inovadora, então é um conceito completamente diferente. Por isso, o conhecimento daqueles elementos é tão importante, porque você vai partir para algo novo. Mas se você não tiver
o conhecimento do real significado daqueles elementos que você está abordando, você não vai conseguir representar ou chegar exatamente manter a essência daquilo. Você pode chegar em uma coisa completamente diferente, mas a essência em si, e se você vai chegar em alguma coisa completamente diferente que não tem relação com essa essência, então não tem necessidade de utilizar. Aí já seria uma outra coisa, já seria simplesmente a forma pela forma, que é uma questão muito discutível, especialmente nas artes cênicas, quando a gente trabalha com muitos mais elementos do que a questão visual, a gente trabalha com outras coisas. Então, realmente é uma discussão que a gente vai ter outro dia, mais aprofundada, não hoje. Mas vamos lá, voltando aqui à questão do patrimônio, eu participei do Patrima, meu texto foi aceito, meu texto foi publicado, meu texto foi apresentado, e vai ficar à disposição de vocês. O nome do texto o nome do trabalho Questão de Supervivência, apelo a la salvaguardia del patrimonio cultural e material, el cultural material e imaterial del candomblé de Brasil. Está em espanhol. Então é isso, é uma questão de sobrevivência mesmo, no sentido de a gente manter isso que a gente tem, especialmente naquele momento em que a gente estava sendo tão atacado. Depois isso mudou. Hoje eu acredito que essa situação, embora persista, não é tão agressiva como era naquele momento, porque ao invés de atacar as pessoas do candomblé, eles passaram a atacar os adversários políticos. Então a gente viu que essa truculência ela foi transferida para outros campos, e aí a sociedade viu que realmente estava um pouco exagerada a situação, né? A maneira a agressividade em relação ao que era diferente, a diversidade. Então, por esse motivo, eu suponho que hoje isso esteja um pouco mais regulado, porque a sociedade também evoluiu nesses últimos anos, que na verdade são 9 anos, né? De 2015 para cá, que é o que eu me refiro. Quantas coisas passaram no Brasil e como também a sociedade evoluiu, e hoje existe um mecanismo muito mais adaptado a dar uma resposta a essas situações. Então a situação de estar de maneira indefensa já não é tão premente. A gente já tem também mecanismos para poder reagir a isso, mas ainda existem muitos casos. Mas de qualquer maneira, vamos aí. Com relação ao patrimônio cultural e material, então eu vou ler para vocês o que eu tenho aqui da definição da Unesco. Da Unesco, exatamente, olha. Definição da Unesco para o patrimônio cultural e material, aprovada na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, realizada em Paris em 17 de outubro de 2003, que define os marcos. Define claramente, artigo 2, definições. Aos efeitos da presente convenção, 1. Se entende por patrimônio cultural e imaterial os usos, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes são inerentes, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconheçam como parte integrante do seu patrimônio cultural. Ou seja, existe a questão da apropriação, né? A questão da identidade, a questão do pertencimento, está tudo incorporado aí. Este patrimônio cultural e imaterial, que se transmite de geração em geração, é recriado constantemente pelas comunidades e grupos em função do seu entorno. Isso é importante porque algumas pessoas que dizem que não é possível catalogar porque tem uma relação vivencial e que poderia engessar e que por isso não poderia ser convertido em patrimônio. Aqui eu já respondi a isso dizendo, e que eu vou dizer agora, que isso não é real, porque aqui mesmo, na própria definição da Unesco, já existe a condição de compreender que tudo isso é recriado pelas comunidades em função das suas condições, né? Olha, que é recriado constantemente, ou seja, é um processo vivo, constante, incessante, né?
criado constantemente pelas comunidades e grupos em função do seu entorno, ou seja, existe uma relação com o entorno, com as condições em que se dispõe. Então não significa que você vai definir que tem que ser aquela cor de conta igual, ou que tem que ser aquele único material. Não é isso, isso não é uma patente. Temos que diferenciar as coisas. Nós não estamos falando de patentes, gente. Porque quando a gente fala de patente, a gente está falando de uma coisa material e a gente está falando que ela tem que ser fabricada dentro daquele mesmo protocolo, que ela tem aquele material ali, que se não for aquele material daquela marca, daquele fabricante, não é igual. Aqui não estamos falando de patente, estamos falando de um patrimônio cultural imaterial. E se ele é imaterial, ele depende do ser humano. E o ser humano vive em entornos cambiantes. O ser humano vive em circunstâncias que não são, às vezes, nem previsíveis. Então, de qualquer maneira, existe o processo de adaptação já compreendido dentro do próprio contexto do conceito da Unesco. Então, está aqui, né? Recriado constantemente pelas comunidades e grupos em função do seu entorno, sua interação com a natureza e sua história, infundindo-se um sentimento de identidade e continuidade, ou seja, a responsabilidade de dar continuidade a isso, né? E contribuindo assim a promover o respeito da diversidade cultural, que é dentro do que a gente já abordou aqui, eu vou retomar outra vez, que é a questão da diversidade cultural, diversidade como um direito humano e também como um valor e também como promotora tanto da paz como da prosperidade, da diversidade cultural e da criatividade humana. Então aqui, se está falando de criatividade humana, já está dizendo que você não vai fazer aquele negócio engessadinho assim, como se fosse uma forma de bolo, né? Que você não vai colocar todo mundo ali na forminha, que vai sair todo mundo igual. Então, gente, não é assim. Vamos mudar os paradigmas, vamos abrir um pouquinho a mentalidade. Nós não estamos falando de patentes, nós estamos falando de coisas materiais. Estamos falando de um patrimônio cultural imaterial. E imaterial, ele inclui o elemento humano. E o elemento humano, ele já em si é dinâmico. Aos efeitos da presente convenção, se terá em conta unicamente o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e de desenvolvimento sustentável, tá? Então, assim... 2. O patrimônio cultural imaterial, segundo se define no parágrafo 1º, supra, se manifesta em particular nos âmbitos seguintes. A. Tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial. Como eu comentei já, quando eu falo do candomblé, dentro do candomblé se preservaram idiomas que eram das etnias que deram origem aos cultos. Esses idiomas, eles provavelmente, não, em grande maioria, eles não são mais falados na África. Por exemplo, o Yorubá que você encontra dentro de uma casa de candomblé, não é o mesmo Yorubá que falam hoje. Porque as línguas, elas passam por transformações, né, no tempo. Temos que lembrar que nós passamos por um processo muito violento de diáspora, que foi a diáspora africana, que teve uma dispersão enorme de pessoas e que a língua ela está muito vinculada ao contato humano e à proximidade. Então, a gente teve um distanciamento dessas pessoas. E assim vai. Então, expressões orais, incluindo o idioma, né? B. Através do espetáculo. Isso também é interessante, porque a gente vê que dentro do candomblé a gente tem elementos que são do próprio ritual, que poderiam também ser considerados espetaculares ou estéticos, e também tem elementos que são do âmbito mais profano, que são, por exemplo, as festas que estão em torno ao culto, que também fazem parte daquele contexto, daquela comunidade, né?
Os usos sociais, rituais e atos festivos, mais ou menos isso. D, conhecimentos e usos relacionados com a natureza e o universo. Exato. E, técnicas artesanais tradicionais. Também, né? 3, se entende por salvaguarda as medidas encaminhadas a garantir a viabilidade do patrimônio cultural e material, compreendidas a identificação, documentação, investigação ou pesquisa, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão, basicamente através da educação formal ou não formal e revitalização desse patrimônio e seus distintos aspectos. Ou seja, essa é a proposta de salvaguarda. Nesse artigo que eu deixo à disposição de vocês, vai estar no link do YouTube, vocês vão poder ver a proposta que eu fiz e vão poder ver também os elementos que eu cataloguei, que são exatamente os elementos que eu trabalho e que conformam as matrizes estéticas, que são a base do meu trabalho com a poética de orixás, tá bom? Então aqui eu já vou concluindo que aqui eu coloco a minha contribuição. Olha, elementos destacáveis na salvaguarda do direito da diversidade. Eu, Elizabeth Firmino Pereira, apresento, de modo geral, minha contribuição à classificação do patrimônio cultural e material do candomblé, que, como foi mencionado, não se trata de uma lista, e sim de um esquema de classificação mais aberto, dividido em ramas de expressão que procuram abarcar distintos contextos, adaptando-se a eles e mantendo uma certa unidade conceitual. Em meio de uma imensa diversidade que supõe estas práticas. Apresento os elementos patrimoniais que estudei no âmbito da estética, da arte e do processo criativo. São elementos comuns às diferentes nações do candomblé com forte caráter interativo. Então tá, os elementos que eu destaco, isso depois quando for falar das matrizes estéticas eu vou retomar, vocês vão ver. Aí a gente vai falar mais sobre cada um deles, né? Elementos orais. Elementos orais corresponde a todo o corpus da tradição oral, do qual faz parte a língua litúrgica, que são as línguas litúrgicas, essas que eu comentei com vocês, que são línguas que já estão em desuso na África, mas que foram preservadas dentro dos cultos. E que ainda são... Vamos lá, vamos fazer um parêntese aqui, tá? Eu pertenço a uma casa iorubá, então, naturalmente, eu tive contato com os sacerdotes iorubás. Isso é importante falar. Podemos dizer que o iorubá que a gente fala no candomblé, ele não é o mesmo que se fala hoje na África. Mas o que se fala hoje na África, sim, de modo corrente. Porém, a língua litúrgica, que poderia ser, por exemplo, o iorubá, que se fala dentro do culto de Ifá, por exemplo, que é o que eu conheço, e também de orixá, não é igual ao mesmo iorubá que se fala correntemente. Então tem essa questão. A língua litúrgica, ela é diferente, porque ela preserva elementos da língua que se transformaram na sociedade. Então a sociedade em si houve uma transformação, uma certa evolução linguística, que isso ocorre normalmente, que é pelo uso, mas dentro da tradição isso não ocorre. E por que não ocorre? Não ocorre porque exatamente o que eu vinha dizendo ao início. Porque o nosso trabalho de preservação, ele passa pela mímese, por repetir as coisas tal e qual. Por isso se utiliza recursos miméticos, como rimas, por exemplo. Especialmente no culto de Ifá, onde existem os itãs, que são os poemas de Ifá, que é um conjunto de poemas. Todos os odus, que representam o destino, eles estão apresentados em forma de poema.
E os poemas, eles não eram escritos, eles foram escritos já muito recentemente. Mas até o século XIX, por exemplo, não tinha essa escrita, era ágrafo. E então as pessoas aprendiam desde criança, como o meu Babalaô Fabumi, que faleceu com 84 anos, e começou a estudar Ifá como criança, que tinha 6 anos de idade, que o pai dele era Babalaô, e quando faleceu, ou não sei se antes, mas deixou ele na casa de um outro Babalaô para estudar o culto de Ifá. Então ele começou desde criança a aprender. E o sistema de aprendizado na África, dentro do culto de Ifá, é assim. A criança é entregue a um Babalaô que vai ser o seu mestre, o seu professor. Então ela não convive nem com a própria família, ela convive com a família do mestre. Ele aprende todo o conhecimento dele ali, e ele tem que permanecer ali até uma certa idade. Tem uma série de questões que determinam a vida e o aprendizado. E o aprendizado ele é transmitido através da palavra, e ele é transmitido através de poemas, através de rimas, e a língua que se utiliza não é a língua corrente, é uma língua que já está, que somente se usa nos cultos, né? Então tá, vamos lá. Âmbito do sistema oracular, olha, aqui estamos falando ainda dos orais, né? Língua litúrgica, os mitos, estamos falando de elementos orais. Os mitos, os cânticos, as rezas, as invocações, que são os oriquis, e de maneira geral também se inclui neste âmbito os elementos orais do sistema oracular, ou seja, o Meridilogum ou jogo de búzios, que é a maneira do culto de Ifá que foi preservada dentro do candomblé. Elementos visuais, 2, que seria o segundo tópico. Abarca os códigos cromáticos, os colares, ou seja, a paramentação de joias, né? Os complementos, o vestuário dos orixás, vestuários dos sacerdotes, das pessoas do culto, do candomblé, né? E o corpo, as pinturas corporais, as curas, que são tatuagens corporais, a raspagem do pelo, entre outros. Os elementos representativos, como por exemplo, os altares ou pejis, ou ibás, né? As ferramentas dos orixás, as estátuas, que também possuem uma dimensão intangível, porque representam para a comunidade, né? Então tem algumas representações que representam valores comuns e tudo que estão ali. A comida, que também é outro elemento visual, né? Não só visual, mas também podemos apontá-lo como visual, porque também existe um cuidado estético aí. As oferendas, né? A comida votiva, e também é importante componente visual, sobretudo quando se apresenta na forma de uma oferenda. Os ebós, que também você vai fazer um ebó, mas o ebó ele tem um ritual, ele tem um cerimonial, ele tem uma estética. A questão, para as pessoas que podem estranhar um pouco, é que ali tudo tem algo de estético, né? E tudo é muito marcado, porque, como eu disse antes, o cuidado na manutenção é o cuidado de manter exatamente dentro da tradição como se há aprendido. Então, você transmite aquilo, você vai dar continuidade àquele conhecimento. Isso já forma parte, né, da própria estrutura mesmo. Os ebós adquirindo a propriedade de comunicação, de outro modo, como transmissora de axé. E também aí já é uma questão bem material, que é a questão da transmissão do axé, que seria a transmissão do axé não só no ebó, mas principalmente na iniciação, que é a transmissão do conhecimento. Que aí está a questão do conhecimento, né? Que a gente já está falando sobre isso faz tempo. Que o conhecimento no candomblé ele não é um conhecimento intelectual. Começa por aí. Ele pode ser intelectual também, mas o mais importante não é isso. O mais importante é isso. Quando se diz uma iniciação, você vai fazer uma transmissão de axé. Ou seja, a sua energia, o sacerdote ele tem uma energia que ele transmite àquela pessoa que é iniciada. Então, existe um processo de pertenência, um processo de pertencimento, um processo até mesmo parental, de família mesmo. Aquela pessoa ela é incorporada àquela comunidade. E ela passa a adquirir e a formar parte daquela energia ali também. Então, aspectos que são bastante intangíveis, né?
que realmente são imateriais, que é a questão do conceito de axé. Elementos cênicos e interpretativos. Consiste nos ritmos musicais, a dança dos orixás, a interpretação, as interações com o público, porque existem interações com o público, embora os orixás não falem, mas existem bastante interação com o público, os estados de transe e o corpo dos devotos, né? Porque o corpo do devoto ele tem todo um cuidado. Ele tem os banhos que ele precisa tomar, ele tem os rituais que ele precisa realizar para poder se apresentar naquele local. Então ele tem que saudar a Ogum, a porta de Ogum, ele tem que saudar os atabaques, ele tem que saudar os sacerdotes que estão ali, aquela troca de bênção para cá, para lá, e todo esse processo, né, que é um processo corporal. E isso também é uma forma de estética, porque para uma pessoa que vê de fora, é uma coisa muito estética, porque você vê que existe todo um cerimonial, uma etiqueta ali, né? Oferenda, vamos lá. O fato de tratar-se de rituais públicos otorga um caráter espetacular, sagrado, ou de teatro vécu. Teatro vécu é alguma coisa que eu vou falar ainda na sexta-feira, de onde a experiência espiritual é compartilhada com o público. Teatro vécu teatro vécu é uma expressão que usa o antropólogo Bertrand Hell. Eu vou justamente nessa sexta-feira, quando eu vou falar de teoria, eu vou falar sobre o Bertrand Hell, porque ele explica muito o que houve de câmbios de paradigmas na antropologia, como a antropologia via esse estudo antes, os antropólogos que eram mais importantes naquele momento, dos quais fazem parte Roger Bastide, Pierre Verger e outros, né, que eu vou comentar com vocês, e como isso foi transformado pelo estruturalismo. E realmente, para mim, abriu bastante as portas, porque a maneira como ele mostra essa abordagem, que já caiu no desuso, né, na antropologia, que a antropologia toda passou mais ao estruturalismo, mas essa abordagem que antes se fazia desse campo, ela é muito mais apropriada para o trabalho das artes cênicas do que a abordagem estruturalista. A estruturalista ela resolve bastante o trabalho dos antropólogos, porque ele vai, faz a pesquisa dele, não importa se a pesquisa dele durou 5 anos ou 5 minutos, ele vai sair de lá com o que ele aprendeu, com o que ele viu, ou com o que ele acha que ele aprendeu, ou com o que ele acha que ele sabe. E dali o trabalho dele vai ser de fazer uma elaboração narrativa. E já, se ele sabe 10%, se ele sabe 20%, ou 50%, ou 80%, vai diferenciar muito o resultado dele do que ele vai apresentar. Mas a qualidade do trabalho dele muitas vezes vai ser medida pela habilidade literária dele, a capacidade de citar um autor ou outro, mas muitas vezes o que ele escreve pode ser muito questionado, e questionado inclusive de uma maneira bastante fácil, porque uma pessoa que não tem muito conhecimento, que faz uma pesquisa por um curto espaço de tempo, e que depois ela tem uma opinião que pode modificar inclusive o futuro, o destino daquele ambiente que ela pesquisou, então ela tem que ser questionada mesmo, né? E eu falo isso porque uma das coisas que eu vi foi justamente sobre o patrimônio e que me chocou e me indignou muito, que foi uma pesquisadora que vocês vão ver que está citada nesse trabalho, não vou comentar agora, mas uma pesquisadora que fez uma pesquisa num terreiro de candomblé na Alemanha, e que o que ela fez, pelo menos o que eu vi de descrição no trabalho, foi aprender a cantar, ou seja, o máximo que ela conseguiu fazer foi aprender a cantar. Então, provavelmente ela não esteve muito tempo naquele local, e provavelmente ela não teve uma relação mais profunda, e provavelmente ela jamais se iniciou naquele culto, mas daquela experiência que ela teve, ela já sacou a conclusão dela de que o candomblé, por exemplo, não pode ser classificado como patrimônio, porque é impossível fazer catalogação dos elementos.
E como vocês viram, foi exatamente o que eu fiz. Mas eu já tinha essa impressão desde o início, de que eu podia catalogar. E por que eu tinha essa impressão? Aí está, eu posso até falar que eu me indigno com o que eu li da pesquisadora, mas não é pessoal, e ao mesmo tempo que não é pessoal, eu compreendo a situação dela. Em primeiro lugar, a metodologia que ela utilizou é uma metodologia que leva a isso, né? Que ela tem um tempo limitado para fazer uma pesquisa, ela vai fazer uma pesquisa limitada. E depois ela tem que ter um trabalho de elaboração, que é um trabalho de elaborar uma narrativa. Porém, o que questiono aí é que uma pessoa que vai elaborar uma narrativa, e principalmente uma narrativa tão conclusiva como essa, ela precisa ter a consciência do nível de conhecimento que ela adquiriu naquele campo. É a primeira coisa. Porque se ela tem um conhecimento aprofundado e faz essa inferência, é considerável, né? Porque realmente você vai dizer, sim, a pessoa tem conhecimento sobre isso. Agora, quando faz uma inferência como essa, e teve uma relação muito superficial mesmo, para o meu entendimento, porque eu demorei muitos anos para poder abordar essa questão academicamente, então a conclusão que ela vai chegar é uma conclusão de uma pessoa que conhece naquele nível. Ela não conhece mais profundamente. Então, a conclusão dela pode ser interessante, sim, porque é a conclusão da experiência dela, da vivência dela, mas não pode ser conclusiva a ponto de definir se o candomblé pode ser considerado ou não como um elemento do patrimônio cultural e material. E isso é uma coisa que eu questiono bastante e considero bastante até agressiva em relação ao candomblé. Por quê? Porque um dos elementos importantes do patrimônio é exatamente a proteção e a preservação. E uma das coisas que realmente a gente necessita é proteção, porque nós estamos já há muitos anos vivendo um processo de praticamente destruição. Só não foi destruído porque realmente as pessoas são iniciadas e elas dão continuidade. Mas é uma destruição do patrimônio, uma destruição da identidade das pessoas, no sentido da identificação que ela tem com aquilo, da desvalorização. Então, eu considero que... Então, por isso, como que eu compreendo? Compreendo que sim, a metodologia dela leva a esse tipo de atitude, né? Atitude que eu, como pesquisadora e como pessoa que pesquisa o candomblé desde dentro, discordo. E principalmente discordo por ser uma pessoa das artes e a visão das artes, como eu comentei também em outros vídeos, a diferença entre trabalhar com a antropologia e trabalhar com as artes cênicas. Eu comecei a minha pesquisa como uma pesquisa artística, então o meu olhar, ele foi um olhar artístico, ele não foi um olhar de um antropólogo que queria escrever sobre aqueles elementos lá, o artigo que eu gostaria de escrever e que eu tinha que escrever porque eu tinha um tempo para fazer isso, porque eu tinha que concluir um trabalho. Não, nada disso. Mas a minha primeira visão foi essa. Eu já tive uma visão estética imediata. E eu já imediatamente eu comecei a catalogar. Todos esses elementos aqui, eles estão... É que eu não guardo, mas eu lembro de um projeto que eu fiz em 91, creio que 91, ele já tinha tudo isso, gente, em 91, tá? Eu me iniciei em 1990. Então, isso por um lado, né? A questão, isso também é algo que a gente tem que ter a visão muito clara. Se você é artista, você quer trabalhar com esses elementos, tem que compreender que tem que trabalhar também em gerar uma metodologia própria. Porque essas metodologias, elas não nos servem, né? Porque que uma pessoa diga que não é possível catalogar, e aí imagina que você está começando a pesquisar com arte, não é possível... E aí? Eu digo que sim, eu já fiz isso e fiz isso desde o início, vi no primeiro momento, porque eu comecei a ver por outro ângulo, então já começa por aí. Segunda coisa que eu até compreendo a situação, mas não compreendo a maneira como ela definiu isso. A situação que eu compreendo é justamente a de que é um campo muito complexo, embora seja uma sociedade tradicional, embora sejam práticas aparentemente simples. Aparentemente digo, porque não são
práticas complexas, são relações complexas. E eu entendo a dificuldade de compreender isso porque eu passei por isso. Porque eu, quando comecei no Candomblé, me encantou a parte estética, o meu olho assim já começou a fazer, né, já classificou tudo imediatamente, mas ao mesmo tempo eu tinha uma noção de que era muita coisa e que eu não conseguia compreender aquilo. E foi por isso que eu tive a necessidade de me iniciar. E o compromisso de seguir com as iniciações e o compromisso de adquirir os conhecimentos necessários. Quando eu fui fazer a minha primeira pesquisa acadêmica foi em 2001. 2001, eu já tinha 11 anos de iniciação, eu já era ebome. Então, eu tinha já conhecimento para poder desenvolver isso. Então, assim, eu entendo que é difícil compreender, sim, que muitas coisas nos passam por alto. Depende de como a gente olha. E, por outro lado, o que eu não aceito, o que eu não compreendo, o que eu não concordo, é que se tire uma conclusão de algo que você conhece tão pouco, tá? Então, fica aí a minha puxada de orelha. Não tire conclusões porque você conhece pouco. E considere que você está tratando com elementos que têm um valor imaterial e muito profundo para aquelas pessoas. Antigamente, as pessoas do terreiro, elas eram somente os objetos de pesquisa. O pesquisador ia lá, fazia pesquisa, saía, escrevia e depois ia embora, acabou, talvez nunca mais voltasse. Hoje, não. Hoje não. Hoje as pessoas do Candomblé, elas também estão nas universidades, elas também estudam e elas também adquirem seus títulos de doutorado, assim como eu, tá bom? Então fica a dica. Fale com propriedade, porque você não está falando do que é sem importância, está falando de algo que tem importância para outras pessoas, sim. E realmente o Candomblé necessita salvaguarda, necessita proteção, necessita preservação e nada disso tira a nossa vitalidade. Porque qualquer pessoa que é iniciada no Candomblé sabe a importância de manter as tradições, sabe como a gente é ensinado e educado, como faz parte do nosso ensinamento, da nossa vivência, aprender exatamente como foi transmitido para nós e não inventar nada. Isso faz parte já da nossa tradição. Eu sou artista, eu posso inventar fora do Candomblé, né? Posso trabalhar com esses elementos, sim, desde que eu conheça esses elementos, desde que eu saiba separar uma coisa da outra, sim. Ou se eu quiser fazer qualquer outra coisa como artista fora do Candomblé, que não tenha nada a ver com os elementos do Candomblé, eu também posso fazer, porque a arte é o território livre, né? A gente não é nem... Então, como artista eu tenho essa liberdade, mas como pesquisadora, não. Me perdoem, mas não. Eu como pesquisadora, eu não me dou liberdades, não. Eu acho que a gente tem que ter muita ética, muito critério e muito respeito. Então é isso, queridos, queridas. Desculpem vamos, né? A gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Então, tchau pra vocês. Axé. E aí, vamos aí um axé de Inhaçã pra vocês. Tchau.